Com relação à classificação dos fundos de investimento, a gente tem duas classificações diferentes, né, que são as mais relevantes. Uma delas feita pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, né, que normatiza os fundos, e uma outra dessa classificação, né, um outro tipo de classificação é a feita pela Ambima, né, pela antiga Ambid. A gente vai se ater mais a da CVM aqui, mas eu posso deixar o PDF com o detalhamento da classificação da Ambima na descrição do vídeo. Então, pela classificação da CVM, os fundos podem pertencer a 4 classes diferentes, né? Então, renda fixa, ações, cambial ou multimercado. E conforme a classe a que ele pertence, essa indicação aqui vai estar no próprio nome do fundo, né? Então, se é um fundo de renda fixa, ele vai chamar Fundo ABCD de renda fixa tal, 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 né? Então, no próprio nome, você já consegue identificar a que categoria que esse fundo pertence. E, inclusive, né, isso daqui é uma indicação de qual a política de investimento, né? Um fundo de ações claramente vai investir a maior parte dos recursos dele em ações e assim por diante. A gente vai ver algum detalhamento aqui dessas categorias, né? Mas basicamente é isso, né? Que tipo de ativo ele está investindo e qual o percentual, né, que é permitido. Então, para os fundos de renda fixa, que são desses aqui o menos arriscado, né? Renda fixa, como a gente viu na aula de risco, tem um risco menor, né? Um rendimento também, um potencial de rendimento também menor, mas o risco é menor. O fator de risco aqui para esse tipo de fundo é justamente ou a variação da taxa de juros, né? A Selic, ou de algum índice de preços, né? De algum índice de inflação. No mínimo, esses fundos têm que investir 80% da sua carteira em ativos que estejam relacionados a esses fatores de risco, né? Então, por exemplo, como a gente viu, né, os títulos do Tesouro Direto são investimentos de renda fixa. Então, um fundo de investimento pode investir, por exemplo, no Tesouro Selic, e investir mais um tanto da sua carteira no Tesouro IPCA, né? Então, são possibilidades de ativos que esse tipo de fundo aqui pode investir. Para deixar ainda mais claro para o investidor qual que é a estratégia de investimento do fundo, além da classificação principal, ele tem também um sufixo que indica para o investidor, tá, dentro de renda fixa, ele pode ser curto prazo, referenciado, né, tem algum índice que ele se referencia, como CDI, por exemplo, pode ser simples, dívida externa. Então, esse sufixo ajuda o investidor a identificar ainda mais qual que é a política de investimento do fundo. Tá? Então, um curto prazo, por exemplo, além de ser renda fixa, se você sabe que é curto prazo, provavelmente, né, e isso vai estar escrito no regulamento do fundo, os títulos em que esse fundo faz investimento tem no máximo 360 dias, né, para o vencimento, e tem uma carteira média de vencimento assim para 60 dias, né? Então, é uma indicação a mais da política de investimento do fundo. Os fundos de ações, como o nome indica, né, investem majoritariamente em ações, e o risco é maior, né, porque a gente sabe, né, ações é renda variável, então mais difícil de prever o resultado futuro, e justamente então o fator de risco para esse tipo de fundo é a variação do preço das ações em que ele está investindo seus recursos. No mínimo, 2/3, né, do patrimônio desse tipo de fundo tem que estar investido em ações, né? Não tem o máximo, mas pelo menos 2/3 tem que estar investido em ações. Da mesma forma que os fundos de renda fixa, né, o sufixo ajuda o investidor a entender ainda melhor qual que é a política de investimento, né? Então, se o fundo, além de ações, tem no seu título que ele é mercado de acesso, então é esse tipo específico de ações mais arriscadas aqui que esse fundo investe. Uma terceira categoria aqui são os fundos de investimento cambiais, né?
Também, como já o próprio nome ajuda a perceber aqui, nesse tipo de fundo, né, o fator de risco é a flutuação do preço de alguma moeda estrangeira, né, ou a variação do cupom cambial, que é também uma taxa relacionada ao câmbio. No mínimo, esses fundos têm que manter 80% do patrimônio investido nesse tipo de ativo, né? E geralmente, né, a grande maioria deles é relacionado ao dólar, né? São fundos cambiais de dólar que têm a intenção de acompanhar a variação do dólar, né? Da cotação do dólar. Por fim, os fundos de investimento multimercado, mais uma vez clara aqui pelo nome, né? É, tem uma possibilidade maior de investimento, mas também tem um risco aqui, como a cor indica, né? Potencial de risco maior. Esses são os que podem ter maior potencial de ganho, mas também de perda, né? O risco é maior. Vocês podem investir em vários tipos de ativo, né? Renda fixa, câmbio ou ações, e em percentuais diferentes também, né? O percentual, no caso dos fundos multimercado, vai estar, se tiver alguma restrição, vai estar descrito no regulamento do fundo, né? E aqui, como já estava falando, né, não precisa se sujeitar a nenhum limite de concentração em nenhum desses tipos de ativo, desde que esteja tudo discriminado no regulamento do fundo.